No coração do mundo jazia o Vale da Serenidade, um lugar pintado em cores impossivelmente vibrantes. O ar era sempre doce, com um perfume de flores que nunca murchavam, um aroma que prometia paz. Aqui, a discórdia era um mito esquecido. A luz perpétua de um sol que nunca se punha bania todas as sombras e, com elas, todas as dúvidas. No mercado, as trocas eram perfeitas, uma dança silenciosa de justiça impecável. As crianças brincavam nos campos. Seu riso, uma melodia constante e suave, nunca interrompida por uma briga ou uma lágrima. A vida era um poema impecável e previsível. Mas para Elara era um poema com um verso faltando. Ela sentia uma persistente e silenciosa estranheza zumbindo sob a superfície perfeita. Ela via isso nos olhos de Kael, o velho entalhador de madeira. Suas mãos, guiadas por um século de prática, moldavam esculturas impecáveis de pássaros e feras, cada uma um testemunho da forma perfeita. No entanto, eram sem vida. O olhar de Kael era distante, um vazio plácido que espelhava a perfeição sem alma de sua arte. O desconforto de Elara sempre se intensificava perto do centro da vila, onde o coração de Umbra pulsava. Era uma esfera de obsidiana impecável, um monumento ao sacrifício que deu origem à sua utopia. Mas era mais do que apenas uma pedra. A luz parecia se curvar de forma não natural ao seu redor, e um arrepio emanava de sua superfície polida, um frio que não tinha nada a ver com a temperatura. Às vezes, tarde da noite, ela ouvia as crianças mais novas cantarolando uma melodia. Uma canção de ninar esquecida, cujas palavras elas não entendiam mais. A sombra dorme para a luz reinar, mas toda sombra um dia vai acordar. A rima sem sentido arrepiava a sua espinha. Uma premonição de uma verdade que ninguém mais parecia sentir. A estranheza começou a se agravar. Uma sutil apatia se infiltrou no vale, como uma névoa lenta. Kaué, o entalhador, largou suas ferramentas um dia e simplesmente parou. Ele apenas ficava sentado, olhando para as mãos, a centelha da criação completamente extinta. Não era só ele. As cores vibrantes do vale, antes tão deslumbrantes, pareciam ter desbotado, como se uma camada de poeira tivesse se assentado sobre tudo. A harmonia perfeita estava se dissolvendo em um silêncio apático. Impulsionada por um crescente sentimento de pavor, Elara começou sua busca. Não foi tão simples quanto encontrar um diário escondido. Sua ancestral, a suposta heroína de sua história, havia deixado um rastro de migalhas para alguém com olhos para ver. Uma nota enigmática rabiscada na margem de um livro de história sobre equilíbrio. Um padrão estranho e abstrato, costurado no forro de uma tapeçaria antiga, que, quando sobreposto a um mapa do vale, apontava para um compartimento secreto nos arquivos empoeirados da vila. Lá, ela o encontrou. Não um conto heróico, mas uma confissão. O diário de capa de couro pertencia a uma cientista, sua ancestral, e estava cheio de um arrependimento desesperado e amargo. O ritual que realizaram não foi um nobre sacrifício para derrotar um monstro. Foi um experimento, um ato de arrogância cósmica. Ela descreveu o devorador não como uma fera de dentes e garras, mas como uma lei fundamental da natureza que eles tentaram enganar. Era o vácuo natural criado pela ausência de emoção negativa. Eles não destruíram a dor, a tristeza e a raiva. Apenas as engarrafaram, criando um desequilíbrio, um vazio que agora estava faminto, desesperado para se preencher. Agarrando o diário, Elara foi até os anciãos da vila. Ela apresentou suas descobertas, sua voz tremendo com o peso da revelação. Eles ouviram com seus sorrisos serenos e vazios, seus olhos impassíveis. Quando ela terminou, um deles pegou o livro de suas mãos suavemente. Pensamentos complexos só trazem infelicidade, minha criança, disse ele. Sua voz um bálsamo calmante de desdém. Nossa paz é um presente. Não tente quebrar-la naquele momento. Cercada pelos rostos plácidos de seu povo, Elara nunca se sentiu tão completa, aterrorizantemente sozinha. Era uma performance desesperada de felicidade, um povo tentando se convencer de que o vazio crescente não era real. Elara observava um nó de medo se apertando em seu estômago. Eles estavam alimentando exatamente o
que deveriam estar matando de fome. O festival atingiu seu auge no zênite, quando o sol, que nunca se punha, estava no seu ponto mais alto. Uma grande aclamação ecoou, um som forçado e oco, que ressoou pelo vale. E então, aconteceu. O coração de Umbra no centro da vila não explodiu. Ele implodiu. Em um instante, absorveu tudo. A luz, o som, a aclamação maníaca menos... Tudo foi sugado para a esfera de obsidiana, deixando para trás um silêncio absoluto e aterrorizante e uma escuridão mais profunda que qualquer noite. Daquele ponto de escuridão, o devorador emergiu. Não era uma criatura de carne e osso. Era a própria ausência, um buraco na realidade que começou a se espalhar como uma mancha. Não tinha forma, apenas uma borda. E onde essa borda tocava, o mundo morria. Os verdes vibrantes da grama, os azuis brilhantes do céu, tudo se esvaía, deixando para trás um cinza sem vida e monocromático. O povo do vale, que havia esquecido o próprio conceito de medo, ficou paralisado. O terror era uma sensação alienígena, uma linguagem que suas mentes não conseguiam processar. Eles não gritavam, não podiam, apenas ficaram parados, congelados, enquanto o mundo que conheciam era desfeito diante de seus olhos. Enquanto outros estavam congelados em choque silencioso, Elara correu. Ela disparou em direção ao vazio que se espalhava, o diário da cientista em sua mão. É mentira! Ela gritou no silêncio não natural. Nossa paz, nossa felicidade, é tudo mentira! Nós criamos isso! Temos que sentir! Suas palavras foram recebidas com confusão vazia. O feitiço de um século de ignorância feliz não era tão fácil de quebrar. Um dos anciãos, com o rosto uma máscara de negação pálida, apontou um dedo trêmulo para ela. Blasfêmia! Ele sussurrou, sua voz rachando com a primeira emoção real que sentiu em décadas. Raiva acusatória. Você fez isso! Seus pensamentos sombrios trouxeram a noite. Desesperada, Elara encheu os pulmões e gritou as palavras da canção de Ninar esquecida. Sua voz ecoando no ar morto. A sombra dorme para a luz reinar, mas toda sombra, um dia, vai acordar. As velhas palavras agiram como uma chave girando uma fechadura enferrujada. Do outro lado da praça, Kael, o entalhador, olhou para suas mãos vazias e sem vida. Uma memória piscou menos a textura áspera da madeira, a alegria de uma lasca perfeita, o orgulho de criar algo unicamente seu, com falhas e tudo. Uma única lágrima, a primeira derramada no vale em 100 anos, traçou um caminho por sua bochecha enrugada. Ao cair, não desapareceu. Brilhou com uma luz suave e prateada. Aquele único ponto de luz foi um catalisador. Uma mãe, vendo seu filho começar a desbotar para o cinza, lembrou-se do medo feroz e primitivo de perdê-lo, e uma centelha de amor protetor se acendeu na escuridão. Um jovem lembrou-se de uma injustiça muito esquecida, a picada quente e aguda da raiva, e seus punhos se fecharam, brilhando com uma tênue luz vermelha. Pelo vale, enquanto o devorador consumia o mundo, pequenas constelações de emoção real começaram a empurrar o cinza invasor. A verdade era dolorosa, mas também era luz. A batalha pelo Vale da Serenidade não foi travada com espadas, mas com memórias. Foi uma guerra interna travada no coração de cada aldeão. O devorador, a personificação do vazio emocional, se alimentava de sua negação, ficando mais forte a cada tentativa de se agarrar ao seu falso paraíso. Mas a memória do sentimento real, por mais dolorosa que fosse, era veneno para ele. Os aldeões tiveram que, consciente e deliberadamente, abraçar as mesmas coisas que sacrificaram tudo para esquecer. A dor de um amor perdido, a vergonha de um erro passado, o terror do desconhecido. Guiada pelas notas frenéticas de sua ancestral, Elara entendeu: o ritual não estava errado, apenas incompleto. Eles haviam expulsado a sombra, acreditando que a luz era tudo o que precisavam. Agora, para restaurar o equilíbrio, eles tinham que convidá-la de volta. Não era uma luta a ser vencida, mas uma verdade a ser aceita. Não lutem contra isso, gritou Elara, sua voz um farol. Aceitem. Lembrem-se do que é ser inteiro. Ela começou um novo cântico, não de banimento,
mas de boas-vindas. Uma litania de aceitação pela tristeza, medo e dor. Os aldeões, um por um, se juntaram a ela. Eles abriram seus corações não para lutar contra a escuridão, mas para se render a ela, para reivindicá-la como parte de si mesmos. O devorador, uma criatura que se banqueteava com a negação, recuou. Não podia consumir a aceitação. Diante de um povo que não mais fugia de sua própria natureza, o vazio não tinha do que se alimentar. Ele não se estilhaçou ou explodiu. Simplesmente se dissolveu. A escuridão opressiva fluindo de volta, não para uma única esfera, mas para cada pessoa, restaurando a dualidade que haviam abandonado. A primeira verdadeira aurora em um século raiou sobre o vale. As cores que retornaram não eram tão impossivelmente brilhantes como antes. Eram mais suaves, mais profundas, mais reais. O silêncio foi quebrado pelo som do choro, mas também por discussões. E depois, por abraços mais apertados e significativos do que qualquer um que já conheceram. Os primeiros sorrisos genuínos em 100 anos floresceram em rostos ainda molhados de lágrimas. A vida, em toda sua complexidade bagunçada, dolorosa e bela, havia recomeçado. Elara estava entre seu povo, não como uma heroína que o salvou, mas como um deles. Um ser humano falho, com sentimentos, completo. Ela olhou para a aurora, imperfeita, e entendeu. A verdadeira serenidade não era a ausência de tempestades, mas a força para enfrentá-las. Obrigado por assistir. Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais explorações nas sombras do que significa ser humano.